Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre o funcionamento do programa Mais Médicos. Pessoas que apoiam o programa e que são contrárias a ele, pessoas de esquerda e de direita, progressistas e conservadores. É comum ouvir em todos esses grupos de pessoas críticas ao programa Mais Médicos. Em geral, pode-se resumir essas críticas à seguinte afirmação: o programa Mais Médicos ele deixa muito a desejar porque ele não contempla medidas de médio e longo prazo para melhorar o atendimento dos serviços de saúde pública no Brasil. Olha, o que eu posso dizer com relação a essa crítica é que as pessoas que a fazem, elas não estudaram, não leram o programa Mais Médicos. Eu não me refiro aqui que não se aprofundaram no estudo, mas simplesmente que de fato não leram, porque é muito claro quando você vai buscar informações sobre o programa, que ele se baseia fundamentalmente em 3 eixos. Esses 3 eixos são um de curto prazo, um de médio prazo e um de longo prazo. O eixo referente às ações de curto prazo é aquele que diz respeito ao provimento emergencial de médicos no Brasil. O de médio prazo é o investimento em construção, ampliação e reforma de estabelecimentos de atendimento de saúde pública, como hospitais, postos de saúde, etc. O terceiro eixo, referente às ações de longo prazo, é aquela referente ao aumento no número de vagas nos cursos de medicina no Brasil. Vamos começar com o eixo referente às ações de longo prazo, ou seja, a ampliação no número de vagas nos cursos de medicina no Brasil. E também a mudança curricular nos cursos de medicina no Brasil. Bom, acho que a informação mais impactante, e ela já seria suficiente para mostrar como o programa Mais Médicos tem sim uma preocupação bastante grande com os efeitos a longo prazo, é que do total de vagas nos cursos de medicina existentes hoje no Brasil, nada menos do que 43% foram criadas dentro do programa Mais Médicos. 43% das vagas de medicina existentes hoje no Brasil foram criadas de 2013 para cá, dentro do programa Mais Médicos. 75% dessas vagas no interior do país. Um dos critérios para a criação das novas vagas é que não houvesse cursos de medicina num raio de 200 quilômetros. Isso no primeiro momento, e no segundo momento, num raio de 100 km. Isso para priorizar a formação de médicos em lugares onde não existem médicos. Além disso, os cursos de medicina sofreram uma mudança curricular. Os estudantes, por exemplo, hoje eles têm 6 anos de graduação e mais 2 anos, ao final desses 6 anos, de trabalho no SUS, já como médicos, mas ainda não formados, tendo que cumprir esses 2 anos com a supervisão de médicos professores. Então, por exemplo, em 2013, antes do início do programa, mais de 50% das vagas dos cursos de medicina no Brasil estavam nas capitais. O Brasil tem, contando com o Distrito Federal, 27 capitais. Isso significa menos do que 1% dos municípios do Brasil. O Brasil tem 5.570 municípios. Então, mais da metade das vagas nos cursos de medicina no Brasil estavam, em 2013, antes do início do programa, em menos de 1% dos municípios do Brasil. Com o programa Mais Médicos, isso mudou. Hoje, a gente já tem mais vagas em cursos de medicina no Brasil, fora das capitais, do que nas capitais. Aumentou também o número de vagas nas capitais, mas aumentou muito mais fora das capitais. Então, o objetivo aí é o que é? É formar médicos que vivem no interior do país, que já são do interior do país, para que quando eles se formem, eles se mantenham aí. Porque é muito complicado você trazer médicos que sempre viveram nas grandes capitais para irem trabalhar no interior do país. Então, o objetivo é formar pessoas que já são dessa região para que elas se formem e fiquem trabalhando lá. Agora eu vou falar rapidamente sobre o eixo referente às ações de médio prazo, ou seja, investimento em infraestrutura
nos serviços de saúde pública no Brasil. Desde 2013, com o início do programa Mais Médicos, já foram investidos mais de 15 bilhões de reais na construção, reforma e ampliação de dezenas de milhares de unidades básicas de saúde, unidades de pronto atendimento, hospitais e postos de saúde por todo o país, principalmente em regiões onde antes não existiam esses espaços físicos ou onde estavam muito precarizados. Agora o eixo referente às ações de curto prazo, ou seja, o provimento emergencial de médicos. Então foi estabelecida uma lista de prioridades para a contratação de médicos para atuarem no programa. Em último lugar dessa lista de prioridades estavam os cubanos. Então é importante a gente deixar isso bastante claro. Em primeiro lugar estavam as pessoas que fizeram curso de medicina no Brasil. Então eram brasileiros, também estrangeiros, que fizeram curso de medicina no Brasil, e além deles, os brasileiros e estrangeiros que fizeram cursos de medicina no exterior, mas que fizeram revalida no Brasil, ou seja, tiveram seus diplomas revalidados no Brasil. Então abriu-se edital para pessoas com essas características, com esse perfil. Essas pessoas se candidataram, muitas foram aprovadas, começaram a trabalhar, mas ainda faltava muito médico no Brasil. Foi-se então para a segunda categoria nessa lista de prioridades. Essa segunda categoria é formada pelos brasileiros que se formaram no exterior e não fizeram revalida. Abriu-se edital para essas pessoas, muitas vieram, foram aprovadas, começaram a trabalhar e mesmo assim estava faltando muito médico. Foi-se então para a terceira categoria, que é aquela formada pelos estrangeiros, atenção, não cubanos, que se graduaram fora do Brasil e não fizeram revalida. Abriu-se edital para as pessoas com esse perfil, elas vieram, se candidataram e começaram a trabalhar. E mesmo assim, havia muitos lugares no Brasil onde não tinha médico. Somente então, chamaram-se os médicos cubanos. Eu vou fazer um vídeo explicando como foi o processo de contratação dos médicos cubanos, para tentar rebater essa bobagem que se fala sobre a questão dos salários dos médicos cubanos. Mas enfim, é isso. Os médicos cubanos foram literalmente a última opção. Eles foram realmente para onde ninguém quis ir, inclusive brasileiros e estrangeiros não cubanos, sem a revalidação do diploma feita no Brasil. Tá bom? Então eu espero que o vídeo tenha sido útil e até a próxima.